Você tem medo de cair da parada de mãos e isso é uma barreira para o teu aprendizado? Fala galera, sou Akira Ihara. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o medo na parada de mãos. Eu vou falar o que é o medo, os tipos de medo na parada de mãos, como que a gente faz para lidar com esse medo e aí dessa forma a gente poder continuar expandindo nossos limites e aprender parada de mãos. Vamos comigo? Vamos entender o que é o medo. Vamos entender o que é o medo. O medo é uma reação a um perigo percebido, seja ele real ou imaginado. O que isso quer dizer? É uma maneira do nosso corpo nos proteger de perigos. Então ela é super importante para a nossa sobrevivência. Imagina como seria se a gente não tivesse medo. A gente ia tirar a panela do fogo com a mão porque a gente não ia ter medo de queimar. A gente ia tentar fazer as acrobacias e não ia se preocupar se a gente fosse cair e se machucar. A gente ia fazer parada de mãos e não ia ter medo de cair. Ia tentar abraçar o tigre. A gente ia atravessar a rua sem olhar para os dois lados. A gente ia andar no Rio de Janeiro de boa. Com o celular na mão. Com o celular na mão. A gente ia andar aqui no Rio de Janeiro com o celular na mão. Dentre todos esses exemplos, o que eu estou querendo dizer é que o medo ele é super importante para a nossa sobrevivência e ele protege. Qual é a dose que ele nos protege e qual é a dose que ele nos impede de fazer algo que nós queremos muito? Porque muitas vezes esse perigo percebido, ele não é um perigo real, mas é algo que nós estamos projetando e aí o medo vem. E o medo, ele desencadeia uma série de reações que são fisiológicas, né? O nosso coração acelera, a gente pode começar a suar e isso pode impedir. E a gente tem algumas respostas a esse medo. Normalmente são 3 respostas. A gente pode fugir, lutar ou a gente paralisa. E nenhuma das 3 ela é muito adequada quando a gente está querendo fazer algum movimento com uma parada de mãos, por exemplo, né? Então, se eu for fazer uma parada de mãos e eu sentir essa sensação de fuga, eu já vi gente que, por exemplo, tava pessoas segurando na parada de mãos e aí o medo veio, e aí veio tão forte que a única coisa que a pessoa queria fazer era sair daquele lugar. Aí, o que a pessoa fez? Ela tirou o braço e caiu de cabeça. Parece algo meio não tão racional, né? Mas é isso que acontece, gente. É uma reação tão rápida que você não percebe, você só quer tentar se proteger e fugir daquele perigo que é ficar de ponta cabeça. Só que daí você tira o braço e cai de cabeça, não é a melhor forma, né? Então, você fugir não é o mais adequado. Outra coisa que pode acontecer é você lutar, né? Às vezes a pessoa vai lá e faz tanta força para fazer a parada de mãos por causa do medo de fazer que acaba se arremessando e por isso que cai. E a terceira que eu considero, acho que a mais perigosa, é você paralisar. Sabe quando você faz algo, o susto foi tão grande que você leva um tempo para perceber o que aconteceu e processar? Isso é quando o sistema paralisa lá, né? E essas respostas fisiológicas ao corpo, elas são super importantes para você reger o medo, né? Imagina se tem um perigo muito grande, você está no meio da cidade, a gente está aqui no Rio, e aí vem um rinoceronte correndo na sua direção. Se você não tem uma cadeia de reações fisiológicas, você não consegue ativar todo o corpo para sair correndo. Ou para enfrentar, se fosse o caso, né? Então, essa é a ideia do medo. Ele vai ativar isso, vai ter uma série de reações fisiológicas que vai te preparar para esse perigo. Porém, se ele for demais, né? Ou se essa resposta for inadequada, você não consegue aprender. E no caso, a gente quer aprender a parar de mãos. Como o medo, ele é super importante para a nossa sobrevivência, é por isso que eu gosto de falar que a gente não vai perder o medo, a gente não vai vencer o medo, a gente não vai superar o medo. O medo, ele é importante para a nossa sobrevivência, então ele tem que estar lá para nos proteger. A questão é que se ele estiver muito presente, se for muito forte, ele te impede de aprender. A gente vai vencer a barreira do medo, diluindo o medo. E aí, como que a gente faz para diluir o medo? Existem algumas maneiras que a gente pode fazer para diluir medo, mas a gente precisa entender quais são os medos na parada de mãos. Quando eu falo da parada de mãos, a gente tem 3 grandes medos. O medo número 1 é de ficar de ponta cabeça. O segundo medo é o medo de cair de cabeça. Quem de vocês olha a parada de mãos e fala assim, nossa, eu vou de cara no chão, assim, vou quebrar a cabeça, assim, né? É um medo muito comum, né? Você achar que você, por algum motivo, você não vai conseguir sustentar na parada de mãos e vai cair de cabeça. E aí o terceiro medo é cair de costas. Tem gente que confia nos braços, etc. E aí acha que pode cair de costas. Aí pra gente lidar com esses medos, a ideia é assim, dá pra gente pensar em 2 grandes formas de lidar com medo. Uma delas é o choque. Você vai lá, cai uma vez, percebe que não machucou e fala assim, caraca, meu, o medo tá diluído, eu tô de boa, posso treinar tranquilo, não é mais uma barreira. Funciona, o problema é que se não funcionar, pode gerar um trauma e pode ser muito mais difícil você voltar a praticar. Então por isso eu não recomendo você usar dessa maneira. Eu tive uma aluna que ela é dona de um espaço de CrossFit, ela já andava, né, e tal,
E ela tava treinando sozinha um dia e aí ela acabou caindo de costas. Ela não se machucou. Ela ficou tão assustada com isso que ela parou de dar aulas de CrossFit e ela nem pisava no espaço que era dela. O marido dela continuou dando aulas e ela voltou a dar aula de natação. E anos depois que ela voltou a praticar. E aí quando ela voltou a praticar, ela me procurou e a gente fez um trabalho de assessoria. E aí ela levou quase 8 meses para voltar a fazer parada de mão sem a parede. E aí isso foi por quê? Porque ela acabou tendo um trauma que foi muito forte. Acabou deixando o processo muito mais devagar. Às vezes a gente quer apressar os processos e essa é a forma mais lenta às vezes disso acontecer. Então o choque é uma forma que eu não recomendo. Tem muita gente que vai, se joga, cai e tá tudo bem. E aí depois disso começa a andar, começa a fazer parada de mãos fora da parede, equilibrar fora da parede. Mas se der errado, pode dar muito errado, pode ser que leve muito tempo. E tem muita gente que às vezes pode acabar até desistindo disso. Então é a forma que eu não recomendo. Como eu recomendo que a gente vai lidar com o medo na parada de mão? A gente vai diluir ele usando o que eu chamo de CSC. Controle, segurança e confiança. A ideia é que você se exponha de forma gradativa ao medo. Você ter doses pequenas de medo, que você suporte e que tenha sempre CSC. Você vai ter medo, mas com CSC. E aos poucos a gente vai aumentando essas doses de medo, até ele ir diluindo. E vai chegar uma hora que ele já não vai incomodar. Você vai ter espaço para você conseguir pensar em outras coisas e aí sim você vai conseguir fazer a prática de parada de mãos. Legal? Então, quando a gente pensa no medo do tipo 1, medo de ficar de ponta cabeça, uma das formas de você se expor de forma gradativa a ficar de ponta cabeça, é você só colocar a mão e fazer um cachorro olhando para baixo, por exemplo. Você já vai começar a ficar de ponta cabeça. Depois, você pode colocar o pé na caixa e começar a verticalizar um pouco e ficar de ponta cabeça. Aos poucos, isso vai dar menos medo. Tem muita gente que só de colocar a cabeça para baixo, eu sei que já é assustador. E aí, se você for se expondo de forma gradativa, aos pouquinhos, esse medo vai sendo diluído. O segundo tipo de medo na parada de mãos é cair de cabeça. Geralmente, ele está relacionado a você não acreditar que tem força suficiente nos braços. Aí, geralmente, você vai flexionar o cotovelo e é por isso que você vai cair de cabeça. Então, como que você faz isso? A gente vai começar construindo pela prancha, por exemplo, braços estendidos. Se você entende bem a prancha, e o que eu chamo de posição 1, posição 2, né, que são as duas posições de ombro, que tem a ver com o ângulo, né? Posição 1 é quando o ângulo entre o braço e o tronco está menor que 180 graus, e posição 2 é quando você está com o ângulo entre o braço e o tronco 180 graus. Quando você entende essas posições e trabalha sobre elas e vai de forma progressiva e gradativa aumentando a carga, né? Começando com o pé no chão, por exemplo, numa prancha cachorro, que nem eu falei, aí depois você coloca o pé numa caixa, faz prancha cachorro, você pode colocar o pé numa caixa mais alta e aí fazer essa posição 1, posição 2, até você começar a chegar na parede. Se você treinou o suficiente, você vai construindo essa força. E aí quando você constrói essa força, você começa a ganhar mais confiança de que esse cotovelo não vai flexionar. Se você entende como elevar, como pressionar o chão, você vai perceber que é muito difícil esse cotovelo flexionar. Aí você não vai mais cair de cabeça. Você vai diluindo esse medo, construindo essa força ao longo de semanas. Você não precisa fazer isso no primeiro dia, não é uma coisa que vai ser rápido, nada disso é mágica, né? Não existe uma pílula que você vai pegar, tomar e falar assim, nossa, agora eu tenho coragem. Esse exercício ia ser bem perigoso, né? Imagina como é que ia ser. E aí, uma vez que você já diluiu o medo de ficar de ponta cabeça, já diluiu o medo de cair de cabeça, aí aparece o terceiro medo, cair de costas. E cair de costas é um medo bem comum e é importante a gente saber lidar com ele. Se você não aprender como lidar com o medo de cair de costas, você não vai conseguir aprender a equilibrar na parada de mãos. Pelo menos não sem a parede. Eu preciso de uma ajuda. Então vamos fazer aqui, ó. Olha só, imagina que é o seguinte, a garrafa é a parede, esse é você, ou eu, ou qualquer outra pessoa que está fazendo parada de mãos. Aqui é o peito, aqui as costas. Então eu estou de peito para a parede. Eu tenho 3 grandes possibilidades, eu posso cair no sentido da parede, eu posso chegar num ponto onde equilibrar, e eu posso chegar num ponto onde eu vou cair de costas. Legal? Então essas são as três grandes possibilidades na parada de mãos. E aí pensa comigo, aonde que dá medo? Se eu estou apoiado na parede, eu não tenho tanto medo, né? Se eu já tenho confiança do apoio nos braços, eu não tenho tanto medo. À medida que eu vou indo nesse sentido, vai dando mais medo. Só que olha que interessante, para eu conseguir equilibrar, eu preciso transferir o peso para cá. Só que aqui eu tenho medo de cair. Então se eu não sei cair, eu vou ter medo e eu não vou explorar essa área onde eu vou equilibrar. Tá? Inclusive eu tenho outro vídeo sobre equilíbrio, eu vou deixar o link ali na descrição lá, e aí eu vou falar um pouco mais sobre equilíbrio em si.
Então, a primeira coisa que você precisa ter para lidar com medo de cair de costas é você ter que ter uma saída segura. Tá? E quando a gente fala em saída segura, a gente tem 3 saídas seguras na parada de mãos. A saída número 1 é, cair na ponte. A saída número 2 é, ai, passei, rolamento. E a saída número 3 é, vou sair de lado. Quando a gente pensa na saída na ponte ou a saída no rolamento, na cambalhota, elas são super importantes no contexto acrobático. Tá? Quando você vai aprender acrobacia, eles são elementos básicos que vão ajudar a construir vários outros mais avançados. Mas, se a tua prática ela é exclusiva de parada de mãos, não faz sentido. Até ia ser mais cansativo. Imagina, toda vez que você passa, você vai lá e dá uma cambalhota. Ou cai na ponte. E tem outro problema também, né? Se você vai praticar, por exemplo, para fazer a parada de mãos em um lugar mais alto ou nos canes, você não pode passar, né? Imagina, se você tá lá nos canes e vai cair na ponte, cair na cambalhota. Não, você vai ter que saber virar de lado e cair. Essa vai ser a saída segura. E aí, como é que a gente constrói essa saída segura? A gente vai fazer vários exercícios usando a parede para aprender a sair de lado. Se for parar para pensar, essa saída de lado é o quê? Ela é uma meia estrela. Aí quando eu falo isso, às vezes as pessoas falam, nossa, mas eu nem sei fazer estrela. Eu falei, pois é, você não precisa saber fazer estrela, porque inclusive isso é um ótimo preparatório para você aprender a fazer estrela. Se você quer aprender a fazer estrela, eu até recomendo você usar esses exercícios. Tá? A ideia é você subir com os pés na parede e começar a descer de lado. No começo você vai bem longe da parede. E aos poucos, você vai se aproximando e descendo de lado. Aí sempre com CSC, né? Controle, segurança, confiança. E você vai ver, você vai começar lá longe. Depois você vai um pouquinho mais perto. Depois você vai um pouquinho mais perto. E a gente tem uma tendência a querer as coisas para agora, né? Mas imagina assim, se a cada semana de treino que você tiver, fizer 1 ou 2 treinos por semana, você conseguir andar um dedo assim mesmo, para mais perto da parede, tá? Se supõe que você começou a, sei lá, 1,5 metro da parede. Se a cada semana você for aproximando um dedo da parede, em algumas semanas você já vai estar bem mais perto da parede. Aí você vai se aproximando e vai estar bem mais segura com esse exercício. E vai ter dia que você vai estar mais corajosa, mais corajoso. E aí você vai um pouquinho mais perto. Vai ter dia que você vai falar assim, não, hoje eu tô com mais medo. Aí você vai um pouquinho mais longe e tá tudo bem. O importante é que você vai fazendo isso de forma consistente. E aí você vai se ajustando, você vai se acostumando, você vai se acostumando. Daqui a pouco o medo vai diluindo. Tá? E dessa forma a gente vai dessensibilizando o medo de forma sistemática. Esse é um dos nomes que a TCC, na terapia cognitivo-comportamental, utiliza. Tá? Eu não sou da área. Quem é da área, se quiser me falar mais sobre isso, pode falar. Eu, inclusive, aprendi isso num workshop que eu dei e a professora do espaço, ela era professora de polidense e psicóloga, e ela falou, caraca, meu, o método que você usa é dessensibilização sistemática. Eu falei, caraca, meu, que massa, olha que nome massa. Aí eu fui ler mais sobre, né, eu li um tanto mais sobre e eu achei bem interessante. E aí, claro, eu não uso isso dessa forma, porque eu nem tenho formação nisso, mas a ideia é que a gente vai expondo de forma gradativa, né? Então, ó, você começa longe, cai. Começa longe, cai. Começa longe, cai. Começa longe, cai. Percebe que esse é um caminho muito mais possível do que você ir se jogar? Só de pensar em se jogar, acho que dá 3 tipos de ataque no coração de muita gente, né? No meu, inclusive, né? Eu, quando fico muito tempo sem fazer parada de mãos num lugar muito alto, eu tenho muito medo de fazer. As primeiras, eu lanço meio devagar, aí eu falo assim, agora eu vou passar. Aí eu passo uma e falo, agora tá tranquilo. Aí eu volto a fazer parada de mãos num lugar mais alto. É bem comum, assim. Quando eu tô treinando direto, esse medo já tá mais diluído, né? Você já tá mais habituado. Então é isso que a gente vai fazer, então. Pra esse medo de cair de costas, a gente vai ter que gradativamente se aproximar da parede. Porque, ó, pensa comigo. Se eu vou gradativamente me aproximando da parede, a probabilidade de eu cair de costas é maior. Então a gente vai aumentando a probabilidade de você cair de costas até chegar um momento onde você realmente vai cair de costas, mas você já tá preparado. E aí você vai sair de lado e vai falar assim, E qual que é a hora que você vai conseguir fazer isso sem a parede? Tá? Eu tive uma aluna que eu lembro que ela me fez essa exata pergunta. Ela falou assim, quando que eu posso fazer a parada de mão sem parede? Qual que é a hora? Qual que é o momento? Ela já estava treinando há um tempo, né, a saída de lado, né, e ela já estava começando a cair, assim. Eu falei assim, ó, vai ter um momento que você vai sentir confiança suficiente e você vai saber que vai dar. Por quê? Porque você construiu já bem esse movimento, você já sabe que quando você vai cair, você sabe o que fazer. E aí quando você estiver bem segura com isso, vai ser a hora de fazer sem a parede. Aí eu lembro que nessa aula eu dividi a turma, eu falei assim, ó, gente, quem precisa usar a parede, vem para esse lado, quem não precisa usar a parede, vem desse outro lado. Aí eu lembro que ela veio andando, assim, um cara toda orgulhosa pra mim, falando assim, ó, e ela foi pro lado da galera que era pra fazer sem parede. E foi muito massa isso, porque foi no mesmo dia que ela me perguntou, assim. E ela já tava fazendo isso há um tempo, né?
E aí ela já estava bem segura, só que é isso. Ela precisa decidir, né? Às vezes a gente precisa, né, como professor, a gente dá um empurrãozinho, mas no fundo você vai se sentindo mais confiante. Quando você vai ficando mais forte, vai repetindo mais vezes os exercícios, você vai ganhando essa confiança, você vai ganhando essa segurança, você vai ganhando esse controle. E aí dessa forma você vai saber o que você pode fazer, tá? E é assim que a gente vai expandir nossos limites, né? Então essa é a ideia. Legal? Então, vai diluindo devagar isso. Como eu tenho falado desde o início desse vídeo, né? O medo ele faz parte do processo de sobrevivência, ele é importante e a gente tem que respeitar esse processo de medo, né? Um erro muito comum que eu vejo em muita gente é começar a se recriminar, se cobrar demais. Cobrança para medo, na minha opinião, é uma das piores coisas que pode acontecer. E muitas vezes essa cobrança, ela vem disfarçada de ajuda. E às vezes não é nem com má intenção, né? Às vezes é aquele teu colega de treino que vem e fala, não, mas vem, vai mais, vai que dá. E às vezes você não dá. E às vezes não tem nem a ver com o que está acontecendo no momento. Às vezes tem a ver com coisas que aconteceram em casa, coisas que aconteceram no trabalho e tudo bem. Eu gosto de falar que na minha aula de parada de mãos, quem faz as primeiras aulas, eu falo que na minha aula você vai aprender, sabe o quê? Você vai cair, você vai ter medo. É isso que vai acontecer na tua aula, nessa aula. Mas tem que ser um medo controlado para que de forma gradativa a pessoa possa aos poucos ir diminuindo esse medo. É assim que a gente vai aprender a lidar com medo passo a passo. Então caiam, tenham medo, mas com CSC, controle, segurança e confiança. E se você quer a minha ajuda para diluir esse medo, eu tenho um curso que chama-se Equilíbrio na Parada de Mãos. Lá a gente vai ter todos esses exercícios e muitos outros passo a passo para que você aprenda a cair, aprenda a lidar com esse medo. E a gente tem um grupo do WhatsApp, onde todos os alunas do curso estão lá e eles se ajudam, a gente conversa, a gente troca uma ideia sobre isso, a gente manda os vídeos, e aí dessa forma a gente cria uma rede de apoio para poder ficar de ponta cabeça. Massa? O link está na descrição, se você quiser mais informações e quiser entrar, ia ser muito massa ter você conosco. Bora ficar de ponta cabeça e expandir esses limites.